descartar a possibilidade de uma ação militar caso as partes não cheguem a um entendimento. Apesar da ameaça, o líder americano disse ter preferência por um acordo em virtude de uma visão humanitária. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Grande área, Danilo dominou, virou, fintou, bateu pro gol do Brasil! Danilo Santos, gol de quem sabe. Mais um gol brasileiro na goleada no Maracanã. 36 minutos do segundo tempo, Danilo lançado na grande área, dominou, cortou o goleiro que saiu desesperado com ele, conseguiu fazer a finta no zagueiro, fintou o zagueiro, deu o corte, perna esquerda, quando o goleiro estava saindo, ele toca pro fundo do gol, mesmo desequilibrado com a perna esquerda, Danilo Santos, belo gol, gol do Brasil, agora no placar da CBN. Brasil! 6, meia dúzia. Panamá! 1. Termina o jogo no Maracanã. Brasil! 6. Panamá! 2, meia dúzia, 2 para o Brasil. Apresentação: Carlão de Freitas. Em ritmo de Copa do Mundo já. Bom dia, segundou. Hoje, 1º de junho de 2026, uma segunda-feira já em clima verde e amarelo, ainda mais depois da vitória ontem no amistoso sobre Panamá por 6-2. É claro, não conquistamos a Copa do Mundo, a gente vai falar, mas que pachequismo é esse? Não, mas foi uma vitória que traz a confiança para a preparação do técnico Carlo Ancelotti para a Copa, e no próximo final de semana tem um desafio contra o Egito antes do Mundial, antes do jogo dificílimo contra o Marrocos no dia 13. Mas o nosso assunto agora é o CBN Esportes e vamos começar com Série D de dado. Aquela moral pro 15 de Piracicaba, que empatou com o Noroeste no sábado no Barão de Serra Negra em 1-1. Mas o resultado ajudou o Inhoquim a garantir vaga antecipada à próxima fase da competição. O Alvinegro lidera o grupo 14 com 17 pontos. Hoje, às 19 horas, às 7 da noite, mas às 6h30, a CBN já dá o recado, tem Ponte Preta que recebe o Botafogo num duelo super tradicional do interior. Lupe, bom dia, segundou, Lupe! Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes. Hoje é noite de terror no Moisés Lucarelli. As duas equipes estão na zona do rebaixamento, Ponte Preta e Botafogo, que entram em busca da reabilitação. A Ponte Preta ainda sem treinador, não achou um profissional para substituir Rodrigo Santana. Edson Boaro, o Abobrão, ele que faz parte da comissão permanente da Ponte Preta, vai comandar a equipe. O time, ainda um grande ponto de interrogação. É um clássico do interior que já foi semifinal de Campeonato Paulista. Hoje o duelo vale vaga e vale escapulida do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora o meu esporte. Eu mudei de área, agora eu sou tenista, Antônio Lupe. Meu coração hoje pertence a João Fonseca, que venceu ontem o norueguês Casper Ruud, número 16 do mundo, por 3-1 em partida válida pelas oitavas de final de Roland Garros. O duelo foi disputado na quadra principal do complexo parisiense, a Philippe Chatrier. João Fonseca superou Ruud com parciais 7-5, 7-6, 5-7 e 6-2. Com o resultado, o carioca garantiu pela primeira vez uma vaga nas quartas de final de um torneio de Grand Slam.
A partida durou mais de 4 horas. Agora o brasileiro enfrentará o tcheco Jakub Mesic amanhã, não antes das 3h15 da tarde. E ontem foi disputada a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo e o Gabriel Dudziak traz as notícias dos gigantes do nosso estado. O Palmeiras teve dificuldades, mas mesmo com um a menos em campo e muitos desfalques, conseguiu derrotar a Chapecoense por 1-0 no Allianz Parque neste domingo. O resultado deixa a equipe com 7 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro durante a pausa para a disputa da Copa do Mundo. O São Paulo também jogou e perdeu 1-0 para o Remo em Belém, com um gol do adversário aos 48 minutos do segundo tempo. O São Paulo vacilou, hein? Levava o empate, pelo menos, aí, né, para a capital paulista, mas um erro na saída de bola determinou a vitória do Remo por 1-0. O tricolor agora fica na 8ª posição do Brasileirão. E NBA, o San Antonio Spurs está na final da NBA pela 7ª vez na história. Dono de 5 títulos da maior liga de basquete do planeta, o time do Texas calou o Paycon Center na noite de sábado ao bater o Oklahoma City Thunder por 111-113. A vitória no jogo 7 do playoff garante a conquista da Conferência Oeste ao time de Victor Wembanyama, eliminando o atual campeão da NBA. E esse Guarani, que coisa maravilhosa, uma goleada retumbante sobre o Amazonas, 5-0, jogando muita bola, liderança da Série C. Que maravilha ontem no Brinco de Ouro, Lupe! Tudo conspira a favor do Guarani, que, como diz no futebol, nós costumamos dizer, passou o carro pra cima do Amazonas. 5-0 e poderia ter sido mais, hein? Com a vitória, o Guarani assumiu a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Claro que ainda tem alguns jogos pela frente que acontecem nesta segunda-feira, mas a sorte, Carlão, está ao lado do Bugre, porque o Paysandu ontem já perdeu. Então. Ou seja, tudo indica que o Guarani pode, mais uma vez, pode terminar a rodada na liderança. É preciso secar os adversários, mas o torcedor feliz da vida com o desempenho e a goleada em um dia especial. Um dia em que o estádio Brinco de Ouro da Princesa comemorou 73 anos. Brinco de Ouro, a nossa taba. Quantas alegrias no Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, a presidente Leila Pereira, ela diria, né? Estão mais calmos os torcedores do Guarani, porque, nossa mãe, foi uma pressão até chegar aqui, mas agora tudo tranquilo e o Bugre aí flertando com a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. E além do Guarani, a Inter de Limeira também fez bonito na terceirona. O Leão venceu o Ipiranga de virada 2-1. A Alvinegra fechou a rodada na 6ª colocação com 15 pontos. E direto do Principado de Itu, lá está Fábio Scheib, que traz as notícias do Campeonato Brasileiro, que ontem teve encerrada a 18ª rodada. Fabião, bom dia, segundou, Fábio Scheib. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN. A parada para a Copa do Mundo agora, final da 18ª rodada, e tivemos alguns jogos interessantes. O Bragantino fez 3-1 para cima do Internacional. O Bragantino vai para a parada na 5ª colocação no campeonato. Ontem também a derrota do Vasco, jogando em São Januário para o Atlético Mineiro por 1-0. O Vasco fica na zona de rebaixamento, é o primeiro time na zona da degola. E também tivemos um empate de 1-1 entre Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. O Fluminense fica na 3ª colocação, a 10 pontos do líder Palmeiras, viu, Carlão? Boa, Fábio Scheib, que vai passar a Copa do Mundo na liderança do Campeonato Brasileiro. Que sufoco ontem depois da vitória sobre a Chapecoense, hein? Que sufoco, mas o Verdão termina a rodada, ou termina esta parte do Brasileirão como o líder. Mas pontos de discussão na vitória do líder. Inclusive até na redação houve ali algumas brincadeiras apimentadas, né? Um pessoal muito ácido. Muita gente perguntando se já terminou o jogo lá no Palestra Itália. Mas nós vamos discutir muito sobre a vitória do Verdão ontem sobre a Chapecoense. E você, claro, pode participar do CBN Esportes. Mande aí a sua opinião. Seleção brasileira.
os grandes de São Paulo, Ponte Preta, Guarani, e hoje tem a Macaca aqui na Rádio CBN. Pelo nosso Zap Zap, o 19991869070, 91869070. 11h17, o CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele. Ele vai estar lá. Ele disse que não desiste dela. Então ele vai estar lá hoje em Moisés Lucarelli, Valmir Bortoleto. E no comando de streaming, ela, a brava, porém competente e aniversariante do dia. Parabéns, Samila Dipp, que Deus te abençoe, felicidades, dinheiro no bolso e que você continue sendo essa pessoa super legal que nos alegra diariamente aqui na Rádio CBN. Aê! Apresentação, Carlão de Freitas. 11h17, subiu o avião. CBN Esportes Campinas. Vem aí a 20ª Feijoada do Giovanetti. No dia 8 de agosto, a partir do meio-dia. Serão mais de 4 horas de open bar e open food no clima gostoso que só o Gio sabe criar. E o melhor, você ajuda instituições que transformam vidas na região, como a ABIT, a Fundação Penido Bournier e a Associação Douglas Andriani. Garanta seu ingresso e faça parte dessa tradição solidária. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. 11h19, primeiro dia de junho, segunda-feira. E claro, uma segunda-feira de muita alegria, muita leveza, principalmente para quem torce para o Santos. Sábado à noite eu fiz questão de parabenizar os meus amigos santistas, porque a exibição de Miguelito, não teve Gabigol que fez lá uma pataquada, mas Miguelito é o cara hoje na Vila Belmiro. Mário Quintino, bom dia pra você. O trânsito, né, falando sério agora, o trânsito nas ruas, nas avenidas de Campinas, mas parabéns pelo nosso peixão. Miguelito é o cara da vez, meu caro Mário Quintino. E que tapa do Barreal também, hein, Carlão? Bom Golaço. dia pra você, pra todo mundo. Barreal faz golaço só, hein, velho? Só faz golaço o Barreal. Foi. Quando aparece, ele aparece desse jeito, né, Carlão? Que continue assim. Verdade. O Gabigol quase botou tudo a perder, né, Carlão? Porém, conseguimos. Cara, 3-0, Santos jogando bem, Miguelito entrosado, Gabigol fazendo uma boa partida, um golaço de cabeça, a jogada foi muito bonita, o cruzamento perfeito do boliviano. Aí o Gabigol, eu não sei o que tá acontecendo com o jogador brasileiro, viu? Sei que coisa doida. Mário Quintino, vamos lá, segundou, 1º de junho, e como é que está o trânsito campineiro e na região também, Marinho? Trazendo informação já então, Carlão, para o nosso ouvinte que segue na Alberto Sarmento, aqui em Campinas, vai em direção do Castelo, tem um ônibus quebrado na altura do Bonfim, logo depois então da passagem pela Alix da Cunha. Atenção, você que passa ali pelo trecho, acaba diminuindo a velocidade em ambos os sentidos, porque também tem excesso de veículos então na Alberto Sarmento. Avenida Marechal Rondon tem movimentação maior para quem vai acessar já a Alix da Cunha, para quem vem da região do Jardim Chapadão. Trazendo também informações de um acidente que a gente comentou mais cedo, Carlão, lá na rodovia dos Bandeirantes, à altura do quilômetro 108, na cidade de Hortolândia, ainda tem uma interdição parcial para quem vai então em direção do interior, um acidente que envolveu uma carreta. Atenção para você que sai então daqui da região de Campinas, passa por Hortolândia, vai em direção do interior, caminho também para quem segue em direção de Limeira. Apesar da interdição parcial, não chega a ter lentidão, mas de qualquer modo ainda tem um trabalho acontecendo ali no trecho. Atenção, quilômetro 108, fica também nas proximidades do Jardim Amanda. Quem segue pela rodovia Adalberto Panzan, na ligação entre a Bandeirantes e a rodovia Anhanguera em Campinas, por enquanto encontra boas condições nos dois sentidos. Carlão. Obrigado, Marinho. Boa semana, 11h21. Se cada jornada começa por um passo, no BV ela começa pelo crédito, vira relacionamento e te faz ir além. Banco BV, crédito para suas conquistas.
Passaporte em mãos, o seu próximo destino é o Canadá. Em Jasper, nas Montanhas Rochosas, os lagos de cor esmeralda enchem olhos e alma. Ouve-se um apito de trem, é o The Canadian da Via Rail em sua viagem gastronômica sobre trilhos. Se quer luxo, escolha o Rocky Mountaineer. Em Whitehorse ou Yellowknife, assista a dança da aurora boreal. Escolha seu roteiro e conheça mais. Acesse G1 e pesquise Extraordinário Canadá. CBN Esportes Campinas. Onze 22, Lupe, e a galera, hein? Essa semana, já em um climinha de Copa do Mundo, o que a galera tá achando? 99186-9070, Lupe. Vamos lá. Opa! Esse não fui eu não, Esse não foi. Aliás, tá todo mundo, acho que... espirro, hein? Eu dei um espirro. Olha. Eu também estava aqui com o Ranran e Antônio Lupe também. Coisas de segunda-feira. Sabe o que acontece? Né, é essa mudança de tempo. Mas é verdade. Uma hora tá calor, outra hora tá frio. Uma hora tá frio, outra hora tá calor. Aí não tem máquina que aguenta, né, Carlão? Vamos lá, abraçando o povo. Eu sei que essa daqui não é nossa. Grande abraço. Bom dia, galera do CBN Esportes. Rodrigo Pupo, ele que tem cadeira cativa aqui na programação esportiva da CBN. Confesso que sequer pensei na partida do Brasil contra o Panamá. Fiquei assistindo mais uma brilhante apresentação do nosso João Fonseca. Sobre o Guarani, boa vitória contra o Amazonas e a Ponte tenta novamente dar alguma resposta à torcida contra o Botafogo no Moisés Lucarelli. Só nos resta torcer. Abraços a todos. É a opinião do Rodrigo Pupo. Valeu, Rodrigão. Tamo junto. Ontem eu encontrei ele. Quem? O Pércio. Encontrei Pércio. o Pércio lá na porta do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Fiz um agito lá com o povo, eu imagino, né? Lupe. Fiz um agito. E aqui, ó, ele manda: bom dia, CBN. A minha seleção jogou ontem 5-0 para o Bugrão. Um grande abraço ao Lupe. Encontrei com ele na entrada do Brinco de Ouro ontem. Avisa aí que a fila para pedir perdão ao professor Cizenando está grande. Estou nela. Nós estamos tranquilos. Falei pro Lupe, nós estamos tranquilos. Em nenhum momento aqui a gente falou de saída de Hélio. Sempre nós prezamos pela paciência. Calma, gente, calma, era questão de tempo. Tá aí o Guarani líder, Cizenando, fazendo um grande trabalho. E só pra encerrar a mensagem aqui do grande Pércio, nunca critiquei. Que coisa maluca que é o futebol. Então. Vai, Bugrão. O único ponto que eu falei pro professor Hélio, que aliás, tem uma galera ouviu a gente, aí, hein? Não mudou o time. Não mudou o time, não. E outra coisa. Nós estamos de bem com os caras lá. A única coisa que eu falei pro professor Pepe Cizenando, Pepe Cizenando foi boa. Ontem a galera soltou lá na sala de imprensa e queria que eu perguntasse pra eles, vocês estão loucos? Sobra pra você, né? Sobra pra mim. Aí o que acontece? Eu falei, o professor Hélio precisa procurar aí uma empresa de comunicação pra ele se expressar melhor. Sim, e aos poucos ele tá se acostumando. Mas eu acho que o que pega o Hélio, é claro que pela primeira vez ele trabalha num clube da expressão do Guarani, a cobrança, a imprensa, né, que cobre o dia a dia do Guarani. Eu acho que o Hélio, ele me passa a impressão assim, de um cara muito tímido. Isso faz parte. Então acho que aos pouquinhos ele do Guarani, com certeza a carreira dele vai decolar, não só no Guarani, mas em equipes grandes também. O Hélio já vai estar dando palestra, porque para ele falar para um grupo tão forte como o Guarani, com certeza ele vai perder essa timidez diante da imprensa. Bom dia, Carlão. Quais as chances de Roger ser treinador da Ponte? Nenhuma hoje. Gramari. Nenhuma hoje, Gramari. Nenhuma. Tiago tá aqui com a gente. Bom dia, excelente vitória do Bugre. Só achei decepcionante o público presente. Dia bom, horário bom e apenas 5 mil torcedores. É a opinião do Thiago, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Ó, o Elinho tá na área. Bom dia, jovens. Vou propor à direção da CBN para que em toda a abertura do programa 2 de vocês cantem o hino nacional ao vivo. Cara, Elinho, pô, não foi legal. Não foi legal, mas assim, faz também, parte. Cara. E acho que a gente não vai ter também a categoria pra colocar o hino numa melodia maravilhosa. Sabe aquela coisa, Lupe? Quanto mais simples, melhor. Mais bonitinho. O arroz, o feijão e o bife mata a fome. Cara, depois a torcida cantando a capela, é maravilhoso. Pô, não tem nem o que falar da carreira da Alcione, do Belo, mas
Ontem não foi legal. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Parabéns pra Samela Deep. Boas comemorações por aí. Obrigado a você e o Valmir Bortoleto fazerem esse programa acontecer com muito sucesso. A opinião do Maurício, hein? Mandou uma mensagem aqui, ó. Tá dando parabéns pra Samela e também a Samela deu uma saída, partiu o bolo, foi cantar parabéns, esperou o esporte, né? Porque a gente dá aquele relaxo no parabéns e aí daqui a pouco quando a gente chega só tem o bolo. Bom dia, amigos! Cheguei do rancho só pra ver o Bugre. Guimarães Bugrino tá feliz da vida. Ó, o JP de Moraes tá na área. Não apareço, mas no final dessa fila. Não apareço, mas estou no final dessa fila. Eu sei. Excelente também, semana. O JP também. A gente sabe aqui os corneteiros. A gente sabe, a gente conhece. Wagner de Hortolândia. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Será que dá pra sonhar o Hexa depois da exibição de ontem? A gente vai falar da seleção daqui a pouquinho, né? Falar. E pra fechar esse primeiro giro de participações, não para por aí, hein? Não sei. Daqui a pouco tem mais. Bom dia, Lupe. Não nos enganamos. Amistoso contra Panamá é pegadinha. É o Luiz Rosa que mandou mensagem aqui. Obrigado pelas participações. É o seguinte, hein? A gente vai continuar daqui a pouquinho. Boa. No 991869070, 19 o código de área, 991869070. Hoje, tema livre. Seleção brasileira, Ponte Preta que joga hoje, Guarani que goleou o Amazonas por 5-0. Tênis, hein? João Fonseca. Nossa, pode mandar mensagem do tênis também. Qualquer assunto é pauta aqui no CBN Esportes. Boa, Antônio Lupe. 11h28. Vamos fazer o seguinte, Valmirzinho. Vamos liberar aí o Gabriel Dudziak para falar dos grandes clubes de São Paulo. Se bater com o repórter CBN, a gente vai pro repórter e aí na volta a gente conversa tudo sobre os grandes do nosso estado. O São Paulo decepcionou, o Corinthians fez bonito no Sul, o Palmeiras terminou na liderança e o Santos, hein? Se cuida, Verdão! O Santos está chegando 3-1, sem qualquer sombra de dúvida sobre o Vitória. Gabriel Dudziak. Bastante desfalcado devido às convocações para a Copa e também por suspensões, o Palmeiras entrou muito mexido para encarar a Chapecoense no Allianz Parque. Em um primeiro tempo de posse e poucas chances, o saldo palmeirense foi negativo devido à expulsão do meia Alan. No segundo tempo, o jogo era equilibrado, até o atacante Paulinho entrar e abrir o placar. Daí em diante, o Palmeiras se defendeu com muita gente e, apesar de ter sofrido um empate no campo, viu o árbitro mudar de ideia após consulta ao VAR. Já no último lance, outra chance da Chapecoense, mas o pênalti foi desperdiçado por Bolazzi. O Palmeiras vai para a parada para a Copa com 7 pontos de vantagem para o Flamengo e um jogo a mais. O São Paulo também jogou. No Pará, o tricolor teve ao menos 3 chances de abrir o placar contra o Remo no primeiro tempo, mas parou no goleiro Ivan. Na etapa complementar, o jogo foi mais parelho e as chances mais escassas, até que aos 48 do segundo tempo, o lateral Enzo Dias errou uma saída de bola para o São Paulo e ela sobrou para Marcelinho determinar a vitória do Remo. Para o técnico Dorival Júnior, mais do que a falha, pesaram contra o São Paulo as oportunidades perdidas. Nós temos que entender que o adversário foi competente. E na única oportunidade que aconteceu, eles tiveram a condição do gol. Fato esse que nós não fizemos. O Corinthians iniciou ontem as férias durante a parada dos campeonatos na Copa do Mundo. A equipe voltará aos treinamentos no dia 25 de junho, quando inicia a intertemporada. Já o Santos terá 21 dias de recesso depois do triunfo contra o Vitória por 3-1 no sábado. Depois, a equipe treina por 2 semanas e viaja a Portugal, onde jogará amistosos. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Gabriel Dudziak. Valmirzinho, como é que tá? 11h30? Vamos pro repórter CBN. Então, aí na volta a gente vai falar tudo sobre os gigantes aqui do nosso estado. 11h30. Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de junho de 2026. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento desse ano permanece em 13,25% há 2 semanas. O indicador está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Na reunião do fim de abril, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,75% para 14,5%. Para 2027, a estimativa foi mantida pela terceira vez em 11,25%.
O Instituto Adolfo Lutz não detectou o material genético do vírus Ebola na amostra do paciente que estava com a suspeita da doença. O homem continua internado no Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. No sábado, a equipe médica já havia confirmado que o paciente está com meningite. O homem de 37 anos chegou ao Brasil há cerca de 10 dias. Ele estava na República Democrática do Congo, que enfrenta um surto da doença. E o menino de 11 anos, mordido por um tubarão no Recife no domingo, permanece sob cuidados médicos. O garoto foi submetido a uma cirurgia no Hospital da Restauração. A criança sofreu ferimentos na coxa, na mão esquerda e no quadril. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do menino. Essa foi a terceira ocorrência do tipo registrada na orla pernambucana nesse ano. No horário de Brasília, 11 horas e 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nós temos mais informações ao vivo de Brasília com Rani Veloso. Rani? Oi, Muniz. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência Romeu Zema, do Partido Novo, foi notificado hoje sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República, na qual ele é acusado de calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A ação, a gente lembra, foi movida a pedido do próprio ministro. E o motivo é uma série de vídeos que foram publicados por Zema nas redes sociais, chamada de Os Intocáveis. Ele usa sátiras para relacionar Gilmar Mendes e outros ministros ao chamado caso Master. Pelas redes sociais, Romeu Zema, agora há pouco, confirmou que recebeu o mandado. Ele disse que seu compromisso é com a verdade, que não será calado e chamou a atenção para a ação judicial de perseguição e intimidação. Na postagem, Zema também ironizou o fórum jurídico que ocorre essa semana em Portugal, organizado por Gilmar Mendes e conhecido como Gilmar Palusa. O processo tramita no Superior Tribunal de Justiça e, a partir da notificação, a defesa de Romeu Zema tem um prazo de 15 dias para apresentar resposta. Muniz? Obrigado pelas suas informações, Rani Veloso, ao vivo de Brasília, agora 11h33. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34, então vamos lá falar do Santos, falar do Palmeiras, falar do Corinthians e falar do São Paulo. Eu vou falar do Santos, aí depois eu vou jogar para Fabião Scheib para ele falar do Palmeiras, que ele foi testemunho ocular. Não foi não. O Lupe fala do Corinthians. Verdade. Ele estava aqui ontem. E o Lupe fala do Corinthians dele e o São Paulo, que eu assisti também. O São Paulo, a gente rapidinho, acho que a gente pode matar. O que foi legal no São Paulo? Legal assim, para nós aqui de Campinas, claro, torcedor do São Paulo, calma. Mas, cara, o que o Ivan, goleiro jogou formado bem, na Ponte, ele ontem trabalhou ontem, ele fez uma defesa com o rosto, o que mostra que a harmonização facial tá em dia, né? Tá estranho, hein? É muito estranho. Mas a cobrança de falta que ele fez com uma das mãos, cara, o Ivan, ele teve uma atuação de Ivan, aquele Ivan que nós vimos nascer aqui. Pô, e o reserva do Remo? Igor Vinhas, cara. Ah, você tá brincando? Verdade. A hora que os dois se abraçaram assim, eu falei, caramba, tá parecendo o Igor Vinhas. Olha só, já fui fuçar, né? Era ele. Igor Vinhas. E o Rangel? O Rangel, eu não sei se tá machucado ou suspenso, mas ele é o titular, né? Mas o Ivan ontem realmente fez um bom jogo. Mas o São Paulo caiu, cara, hein? Tudo bem, não era o melhor dos mundos o empate lá em Belém, mas era um pontinho para trazer aqui pro Morumbi e tal. 0-0, o jogo já se encaminhando pro fim. O cara, acho que foi o Enzo Dias que foi querer sair jogando, cara. Pô, quebra a bola, faltava 1 minuto pra acabar o jogo, foi querer sair jogando, a bola bateu no jogador do Remo, não foi mão, né, pega, mas ele tá visivelmente com o braço fechado, e o Remo venceu, uma festa danada lá, o Marcelinho que fez o gol. Mas, cara, nossa, o São Paulo um vacilo atrás do outro. Pressão, lógico, né? Pressão. Só que é aquilo que nós falávamos no tempo do Crespo. O Crespo não disse mentira, tá, gente? O Crespo não disse mentira. Só que, né, o São Paulo é o soberano, tal, a galera não aceita, mas o Crespo não disse mentira. Mas ontem poderia ter trazido um pontinho aqui pro Morumbi, que estaria ótimo. O Santos, eu acompanho... Estacionou, né? Estacionou e vai ficar... Estacionou nos 24, 25 pontos. E esse agora é o campeonato do São Paulo, Fabião. Eu acho que o São Paulo ele vai ficar nessa daí, meio de tabela, tal.
Título, eu acho que ele pode se dedicar muito à Copa Sul-Americana, porque é um candidato, sim. Mas Campeonato Brasileiro vai ser isso aí, cara. Não tem jeito. E ainda mais as lesões que contribuem para essa fase ruim que o São Paulo vive. Acompanhei o Santos na Vila Belmiro. Eu brincava aqui com o Mário Quintino, mas agora falando sério, o Miguelito tá ganhando espaço, tá ganhando confiança, tá fazendo bons jogos, tá fazendo gol. O Gabriel Bom Tempo já é chover no molhado, o Gabriel Barbosa também assumindo a responsabilidade, mas não pode dar a vacilada que deu, né? Pô, eu não sei o que tá acontecendo com o jogador brasileiro, agora pegou essa mania aí também. Mas a vitória em si foi importante, o Gabigol atrapalhou porque o Santos vencia por 3-0 e vencia bem, depois o Vitória fez um gol e ameaçou, mas valeu a vitória, valeu permanecer aí na Copa do Mundo longe da zona do rebaixamento, e o Corinthians do André. Cara, o André jogou muito, Lupe. Fez 2 gols, o Corinthians com personalidade encarou e trouxe a vitória. Fábio Scheibe, então você não foi o testemunha ocular da vitória do Palmeiras, mas o Verdão venceu por 1-0, um jogo polêmico, né? Muita gente aí falando de arbitragem, mas o Palmeiras cumpriu o dever. Ainda não brilhante, tecnicamente, mas um time eficiente e termina essa fase na liderança do Campeonato Brasileiro. Ontem um jogo bem diferente, né, para o Palmeiras, 11 desfalques, né, incluindo jogadores da Copa do Mundo, até alguns suspensos. O Palmeiras entrou com um time muito modificado e logo na primeira etapa perdeu o Alan também, né, foi expulso, corretamente expulso, acabou entrando por cima no jogador da Chapecoense. A gente sabe que hoje em dia os árbitros acabam expulsando esse tipo de infração, acabam expulsando o jogador por esse tipo de infração, foi expulso, prejudicou bastante o Palmeiras. No segundo tempo, o Abel acionou o Paulinho, parece que o Paulinho tem uma estrela diferente realmente, entrou, uma das poucas possibilidades de gol, marcou o gol do Palmeiras, e o Palmeiras caminhava bem aí para a vitória. No último lance da partida, praticamente, o gol da Chapecoense, que o juiz tinha dado como gol, mas daí foi consultar o VAR por decisão dele mesmo, né? O VAR acabou nem chamando, mas ele, depois de toda a polêmica que os jogadores estavam cobrando ele para ir assistir ao VAR, ao monitor, foi ao VAR por decisão própria e acabou anulando a partida. Parecia que o jogo ia encerrar, mas em algum outro lance da partida, aos 60 e tantos minutos da segunda etapa, um pênalti achado pelo VAR também, acabou sendo um pênalti do Kelvin em cima do jogador da Chape, né? Não se sabe se dentro ou fora da área, tem uma polêmica quanto a isso, mas o congolês, né, o Bolassi, acabou batendo na trave e determinou essa vitória do Palmeiras, que foi muito importante. Caso a Chape tivesse empatado a partida, aquela vitória contra o Flamengo ia ficar em segundo plano para o Palmeiras, porque a vantagem ia diminuir bastante. Então foi muito importante para o Palmeiras essa vitória, com polêmicas, é verdade, de arbitragem. A arbitragem desse mineiro, né, do Luiz Felipe, ele é muito conturbada, né, muito agitada também, um cara que não tem a cabeça boa ali, parece, né? Ele sempre faz as coisas parecendo que vai sempre tumultuar, confuso, exatamente. E acabou sendo assim, o final da partida, aos 65 minutos, e o Palmeiras acabou vencendo e dormindo bem aí esses 50 dias na liderança, né, Carlão? O Palmeiras vai ter aí esse momento para descansar, acho que até pro Abel ajeitar a casa, tem aí alguns desafios para o retorno, né, como a manutenção ou não do Flaco Lopes, que é um protagonista hoje desse time do Palmeiras. Paulinho aos pouquinhos vai entrando no ritmo e marcando gols também. E a oportunidade do Palmeiras voltar ainda melhor, assim como os outros clubes. 11h40, vamos? Deixa eu dar mais um abraço no povo. Manda um abraço e vamos com o Bugrão, né? Juninho Gambetta, Chapecoense foi prejudicada, gol anulado erroneamente. Bom dia, pessoal, e o Panamá se classificou para a Copa sem derrotas, hein? Mas vocês viram os times da chave do Panamá? Vamos ver aqui, eu não vi. Inglaterra, Gana... Não, os que ele passou da eliminatória. Pensei que era da Colasso também no Panamá, hein? Ele se classificou em 2 fases. Terminou em primeiro no grupo que tinha Suriname, Guatemala e El Salvador. El Salvador é perigoso. Mas é o continente, vai fazer o quê? Segunda fase, venceu a Nicarágua, a Guiana, Montserrat, lá em Santos. Em Santos. E o Belize, né? Jogou lá em Santos, é complicado, né? Jogar lá no morro. Fui com a minha vovó tem que ir de bonde, né? Tem que ir de bondinho. E com essa campanha o Panamá garantiu aí a Copa. Beleza, tá bom. Terra registrado, Juninho. Panamá de Balói. Balói. Ex-zagueiro do Grêmio. O Léo Santos tá aqui, bom dia. É o Leonildo, de Hortolândia, sou bugrino roxo e hoje vou torcer pra Ponte. Sabe por quê? Porque toda vez que eu torço pra Ponte, ela perde. Boa. Ei, mas Léo, ultimamente eu acho que... até quem tá torcendo pra Ponte velho, não tá dando certo. É. Bom dia, senhores. Ulisses, aqui de Campinas, parabéns pelo programa.
Sobre a seleção, não há com que se preocupar. O Hexa virá de toda maneira. Boa, Ulisses. Se ganharmos, seremos Hexa. Se não ganharmos, será a 6ª vez que tentamos. KKKKKK. Ulisses Martinho. Valeu, Ulisses. Obrigado pela mensagem. Vinícius, salve, amigos. Bom dia. Vocês acham que os reservas entraram com mais fome de jogo? Eu acho que ficou um time mais leve, né? Claro, o Panamá não fez tantas alterações e os espaços apareceram no segundo tempo e aí 2 jogadores se sobressaíram, no meu entender, né? O Danilo, do Botafogo, né? O Danilo Santos, e o Paquetá. Paquetá entrou, fez gol, deu assistências. Gostei desses 2 jogadores. E o Carlo Ancelotti? Será isso, que ele vamos gostou? De seleção, depois a gente parte para outra seleção, né? Como diz o torcedor. Exatamente. Então Só para arrematar o assunto de seleção brasileira, que ontem venceu o Panamá por 6-2, Carlo Ancelotti, hein? Falou a respeito da atuação da equipe e se o segundo tempo deixa uma pulga atrás da orelha do treinador. Uma atuação importante para a equipe, para os jogadores que entraram, que mostraram qualidade, que mostraron de poder competir con todos os outros da lista, mas temos que ter em conta também o rival, que ha baixado un pouco o ritmo, menos intensidade, mais possibilidade de mostrar qualidade. A primeira parte é un partido distinto, boa cosa que temos que melhorar. Óbvio, é uma noite para nós bonita. Agradecemos, cosa más importante, agradecer a torcida, o ambiente creado, para nós é uma injeção formidável de confiança. Sei perfeitamente que empezamos bem, com boa atitude, com compromisso. O trabalho começou bem nestes dias. Para terminar, o trabalho não é só compromisso e atitude, é ser forte, resiliente, todos os dias, todos os momentos, que seja um bom momento, um mau momento, ser resiliente para terminarlo bem. Sim, passa por a minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, de mudar a estratégia e eu acho que o jogo da segunda parte mete mais dúvida. Isto para mim é bom, é importante ter dúvida positiva. A verdade é que o jogo da segunda parte me mete mais dúvida. Isto é muito bom. Tá aí Carleto Ancelotti falando sobre o amistoso. Olha, eu saí com a sensação assim, um misto de otimismo, que é importante, até estes amistosos, até no nível inferior, para dar confiança para os atletas, né? O time reserva realmente foi muito bem, um primeiro tempo que algumas falhas também foram apresentadas, então acho que é um amistoso que serve como emergência, né? Ou ligar o sinal amarelo para tentar ajustar o que não foi legal, mas também um amistoso que eleva a confiança do grupo e principalmente de 2 jogadores que me chamaram a atenção do time B, o Lucas Paquetá e o Danilo Santos, do Botafogo. E o Brasil volta a jogar agora no fim de sábado, semana que 7 vem, horas, né? contra o Egito. Contra o Egito lá nos Estados Unidos. Já nos Estados Unidos em clima de Copa do Mundo. Vamos fazer o seguinte, 11h45, nós vamos para um rápido intervalo e na volta toda a repercussão da goleada do líder da Série C, o Guarani Futebol Clube. Sabe o que acontece quando você decide correr? Você faz história. A vida pede movimento. E a história se faz correndo. Se na vida você precisa de mais tempo, na corrida, quanto menos tempo você tem, mais perto da vitória você fica. Porque a cada passo você busca o novo. Um novo movimento, um novo sentimento, um novo tempo. De novo e melhor. Sabe o que acontece quando você decide correr de novo? Você refaz a história e descobre a próxima vitória. E aí, vamos para a próxima? Corrida Integração 2026. A sua maior vitória é a próxima. Inscreva-se agora em corridaintegração.com.br. Hora do vôlei.
Oferecimento Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o Suzano tem agitado o mercado de transferências do vôlei brasileiro. Após anunciar alguns atletas para a temporada 26-27, entre eles Maurício Borges, o Luquinha, que estavam atuando no vôlei Renata, dessa vez mudanças também na comissão técnica, com um integrante que também estava no projeto Campineiro, o Fernando Martins, conhecido como Pirata, que era assistente técnico de Horácio de Leu, também já foi anunciado como reforço para a comissão técnica do time da Grande São Paulo. Baixa importante, porque o Pirata era quem comandava o vôlei Renata quando o Horácio de Leu estava trabalhando na Argentina. Lembrando que o técnico de Campinas também é o treinador da seleção da Argentina. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira. Filezinho de frango sadia congelado 1 kg, R$19,90. Molho de tomate sapor e tradicional sachê 300 gramas, 98 centavos. Macarrão talharim massa leve resfriado 500 gramas, R$8,98. Sabonete Dove original branco 90 gramas, R$3,59. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 26 de maio. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Cappuccino Canecão tradicional. Tem sabores que aquecem e conquistam no primeiro gole. O Cappuccino Canecão tradicional é a combinação perfeita entre cremosidade e sabor, criando uma experiência agradável a qualquer hora do dia. Saiba mais sobre nossos produtos no nosso site cafécanecão.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. CBN Esportes Campinas. Onze 48, Lupe, você foi testemunha ocular ontem da goleada do Guarani sobre o Amazonas, 5-0. 5-0, atuação perfeita do Guarani. E para homenagear o torcedor do Bugre, vamos ouvir como foi a narração do quinto gol. Boa! Carlos Cabela, Ziriguidum pro Bugre. Carlos Eduardo com ela, já não tapa a bola, faz a abertura pela esquerda com o Herbert. Encara a marcação do Marcondes. Marcondes vai pra cima dele, o Herbert puxou pelo meio, batido, desvio. Ziriguidum! Guarani do Bugrão, Herbert faz o quinto gol aqui no Brinco de Ouro, aniversário de 73 anos desse estádio maravilhoso, torcedor fazendo a festa. 5-0, Herbert contou com o desvio no meio do caminho. O que vale a bola lá no fundo do gol. Deu Ziriguidum pro Herbert. 42. Chegou no tempo 5 pro Guarani. Nada pro Amazonas. Guarani 5, Amazonas 0. Vamos lá, William Farias, João Paulo, Carlos Eduardo, Cachoeira e Herbert, nessa ordem, marcaram os gols do Guarani na vitória que coloca o Bugre na primeira colocação da Série C com 18 pontos. Ainda precisa secar o Brusque, que joga hoje, é só, né? É só o Brusque, porque o Paysandu já perdeu, o Ituano perdeu. É só o Brusque, se o Brusque não vencer, a gente só vai dar uma conferida aqui. O Brusque também sempre no nosso caminho, sempre, né? O quadricolor. Né, é difícil. Joga contra o Clássico Catarinense, hein? Joga contra o Barra lá na Arena Barra. Então, se o Brusque não vencer o jogo, o Guarani continua na liderança da Série C. Hélio Cizenando, depois do jogo, falou da partida perfeita do Bugre e também de alguns atletas de forma individual. A gente observa muito o dia a dia, né, Bereta? O trabalho deles, né? Hoje nós fomos eficientes de novo, né? Logo na segunda bola parada, né? Enalteceu o trabalho do Henrique aí, que faz a parte ofensiva de bola parada, é com ele, né? Já é mais uma vez que saiu mais um gol, assim, do trabalho que ele faz da parte ofensiva. Eu fico mais com a defensiva e ele está cuidando da parte ofensiva. Como é que a gente é uma parte coletiva dentro do campo, na comissão também tem isso aí.
Em relação os atletas, né, a gente vê o trabalho deles dia a dia, né? A gente conversa, a gente motiva, joga 11, né? Mas a gente trabalha muito todo mundo e a gente sempre coloca aquele que vem no dia a dia se destacando bastante, né? O trabalho é muito intenso no nosso dia a dia, né? Essa semana foi muito top, principalmente em relação à transição, está melhorando bastante, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Andar para frente. Então, acho que hoje fomos eficientes, aproveitamos a chance e quando você sai na frente, a probabilidade de você ganhar o jogo também é maior. Eu acho que a ideia do Isaac é o controle de jogo, né? O Isaac tem um eu bola muito bom, né? Pro futebol, quem gosta do futebol bem jogado, o Isaac entrega muito isso pra gente, controle de bola, né? Ele é um pouco diferente do Carlos Eduardo, né? O Carlos Eduardo faz o corredor um pouco mais, anda um pouco mais do que ele. Mas o que eu espero, o que eu gosto das minhas equipes é esse controle de bola. E o Isaac me entrega bastante isso, né? O eu bola dele é muito bom. O dia que funciona, o dia que ele controla bem a jogada ali, facilita bastante a vida do João Paulo. Tanto ele como o Carlos Eduardo, né? O Farias por trás, que tem um bom passe, né? Facilita bem a vida do João Paulo também. E eu também não faço o João Paulo vir tanto para trás, tem que marcar, eu deixo o João Paulo mais próximo do Maranhão ali também. O Carlos Eduardo... Eu comecei a trabalhar com o Carlos Eduardo em 2021. O Carlos Eduardo era um camisa 10 de origem lá, jogou na base como 10. E ele jogou para mim 22, 23, 24, 25, como um médio que se diz, né, no futebol moderno, né? Um cara que faz o box-to-box muito pelo lado contrário, lado esquerdo. Ele ajuda bem a questão defensiva, né, cobertura de laterais, e obrigado a chegar na frente também, porque ele tem aquele chute poderosíssimo. Então, a briga minha com ele é quantos sprint ele dá, quantas vezes ele pisou na área, quantos chutes ele deu no gol, como ele tem um organismo bem acima da média, né? Então, tem tido sucesso. Eu, nesse período que eu estou com o Carlos Eduardo, para mim, aqui ele é o melhor momento dele. Assim, está bem confiante, né? Tenho visto ele muito bem mesmo, acho que está nos ajudando bastante também. Está muito bem mesmo. Tá aí o Hélio Cizenando falando de Isaac, Carlos Eduardo e também da vitória contra o Amazonas por 5-0. O Guarani volta a jogar apenas no dia 13 de junho, no mesmo dia da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas, parem as máquinas, informação que nós apuramos ontem. Aliás, deixa eu agradecer até aqui ao Oscar Shinkai, hein? Apareceu de novo, Oscarzinho é parceiraço. Isso, ele coloca aqui que parece que o jogo do Guarani vão antecipar para as 11 horas. É isso mesmo, Oscar. O Guarani, ele pediu para o jogo ser antecipado para sexta-feira à noite, dia 12. Mas a CBF não foi favorável. Falou, o que eu posso fazer por vocês é colocar às 11 horas da manhã no dia 13. Então o Guarani acatou. Então é só uma questão de burocracia. Entre hoje e amanhã, quarta-feira, deve ter essa mudança. Ainda não é oficial, mas quando sair no site da CBF, a gente informa aqui no CBN Esportes. Então o jogo contra o Caxias, pela próxima rodada, dia 13 de junho, inicialmente está marcado para as 4 da tarde, deve passar para as 11 horas da manhã. Até porque o churrasco da Copa do Mundo vai ser aí na sua casa, viu, Oscar Shinkai? Vamos assistir o Brasil lá, depois de uma vitória do Bugrão. Então, que o Guarani vencendo, ele paga o chopp, ele fica todo feliz. Não precisa nem levar nem os Guergueri, né? Nada, não. Amendoim, nada, né? Não, líder só da chegar lá, bater na porta. Líder da Série C, velho. Então é o seguinte, se o Guarani vencer o churrasco Caxias, na casa do Shinkai. A gente passa aqui no final da transmissão o endereço do Oscar Shinkai e quem quiser sinta-se à vontade para chegar. De preferência com a camisa verde. Isso, do Brasil. Do Brasil. Boa, boa. Ô, Lupe, eu acho que é uma vitória que coloca o Guarani no devido lugar dele, nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Todo o investimento que o presidente Rômulo Amaro está fazendo é para isso, para liderar a Série C, como eu gosto de falar, para protagonizar. O Guarani não é para ficar em meio de tabela, para garantir essa classificação o mais rápido possível, para aí sim se preparar para este quadrangular. É um investimento pesado, com jogadores acima da divisão, e não me espanta o Guarani estar na primeira colocação, não me espanta o Guarani ter goleado o Amazonas, porque eu acho que era questão de tempo esse bugre engrenar, questão de paciência também. A gente entende, né, um dissabor com relação a 2025, mas agora é um outro ano, é um novo profissional, um profissional que sequer passou pelo Guarani no ano passado.
né, que é o Hélio Cizenando. Então nada como a paciência, porque a gente já observava que mais cedo ou mais tarde o Guarani iria engrenar como engrenou. Alguns cuidados, né, até o final da competição, mas eu acho que o Guarani tem tudo aí para terminar até com a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. E gostei do Hélio, hein? Meteu um box-to-box, tá vendo só? Tá dando certo o curso dele. É box-to-box do professor Hélio Cicenando e manteve a escalação que foi tão bem lá em Santa Catarina. E ontem também só confirmou isso, deste momento legal de crescimento que o Guarani tem vivido. Edu do Táxi já marcou presença. Ah, o Eduzinho, e o Eduzinho conhece o Oscarzinho também. O Oscar Shinkay arrependido, falou assim, equipe CBN completa, hein? Não era assim o combinado, era a galera inteira do Bugrão. Grande Oscarzinho, um abraço pra você, Oscar. 11h56, vamos subir a avenida? Vamos lá. Vamos subir a avenida hoje porque a Macaca tem compromisso contra o Botafogo, Lupe. Contra o Botafogo, jogo às 7h, estádio Moisés Lucarelli. Na tabela de classificação, a Ponte Preta é a vice-lanterna com 7 pontos, apenas 2 vitórias em 10 jogos, e o Botafogo abre a zona do rebaixamento, é o 17º colocado com 9 pontos. Uma vitória da Ponte, 7, 8, 9, 10, ela chega ao mesmo número de pontos do Avaí, passa em número de vitórias. Então a Ponte pode sim sair da zona do rebaixamento em caso de vitória contra o Botafogo. O problema é vencer o Botafogo, porque a Ponte vem de uma sequência negativa, são 4 jogos sem saber o que é vencer, são 4 derrotas seguidas. A Ponte Preta está sem treinador, Edson Boaro vai ser o responsável por comandar a Macaca no banco de reservas após a saída do Rodrigo Santana, e o time, confesso que as informações a respeito do que o Boaro vai fazer para colocar aquilo que tem de melhor em campo são bem difíceis as informações. Há a expectativa pela volta do William Potker, que ficou fora contra o CRB, estava até cogitada a possibilidade de ser mais uma saída no elenco da Ponte, mas por enquanto nada. Então provável, tá? Time da Macaca, Diogo Silva, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Kevson, ou Porfírio, André Lima, Danilo Barcelos, Tarek e Elvis, Tavares e William Potker, ou David da hora também, se tiver condições de jogo. É difícil falar, a Ponte hoje, numa situação normal, eu acho que a Ponte até poderia ser considerada a favorita, até porque o Botafogo também não conseguiu engrenar na Série B, mas é difícil, cara, falar da Ponte, que é um jogo para ela tentar vencer, é um concorrente direto, mas quando a gente fala da Ponte, a gente não pode esquecer dos problemas externos e, logicamente, isso tem interferência na preparação. A obrigação é da Ponte de vencer, até porque o Botafogo não vive um bom momento. Uma vitória da Ponte tira ela do Z4, porém, e para vencer, né? Com todos esses problemas, sem um comando técnico, com dificuldade no mercado para contratar. Então é a Ponte Preta que se apega ao imponderável do futebol para buscar uma vitória, mas hoje, inegavelmente, mesmo vivendo esse momento tão ruim dentro da Série B, eu não coloco a Ponte como favorita a vencer o jogo. Mas é futebol e, de repente, a Macaca pode aí se sobressair e conquistar um resultado positivo diante do Pantera. Missão difícil hoje neste clássico do interior, Fábio Scheibe. É complicado, né, Carlão? A Ponte a gente sabe como tá, né? Toda remendada aí também, sem treinador agora. Essa pressão que vem de fora das arquibancadas, esses problemas extra-campo, mas a oportunidade para a Ponte aí vencer um concorrente direto, né, nessa luta contra o rebaixamento, acabaria passando o próprio Botafogo também, teria um pouquinho de alívio aí saindo da zona de rebaixamento, mas a situação a gente sabe que é muito complicada, a gente não pode nem fazer um prognóstico aí, porque a gente não vê, não conhece, né, o que está acontecendo na Ponte Preta, um problema a cada dia. Então, hoje à noite é mais na garra do que qualquer outra coisa. Né? A torcida tem que comparecer, a gente sabe que está machucada, está triste com a situação da Ponte, mas os que vão têm que apoiar a Ponte Preta, tentando essa terceira vitória no campeonato e um salto aí, pelo menos, para passar essa rodada fora da zona de rebaixamento. Carlão. Boa. Não sei se a gente tá com tempo, mas eu vi nas redes sociais hoje. Rede social a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas pessoal em forma de protesto, querendo ter público zero no Moisés Lucarelli. Eu acho interessante esse movimento, mas assim, é algo que não leva nada ao lugar nenhum, né? O problema, o fato do torcedor não comparecer em forma de protesto, ele é válido. Eu acho que é um movimento interessante, mas eu acho difícil. Muitos torcedores são apaixonados pelo clube. Falo de Ponte, falo de Guarani. Então, aí você não coloca ninguém no estádio. Melhor pro Botafogo. Melhor pro Botafogo. E aí? Eu sou que vai acontecer? O que vai mudar? Eu sou favorável, respeito o protesto, também acho legal. Eu acho que legal. A torcida da Ponte precisa ter uma voz mais ativa contra esse estado de coisa aí.
Mas eu sou favorável a comparecer e protestar. Protestar. Dentro de um limite que a gente já sempre fala aqui, sem violência e tal, mas é comparecer e protestar. Porque comparecendo você vai levar um apoio a esses jogadores que também estão passando por uma situação difícil. Meio-dia, fechamos, né? Fechamos, meio-dia, 12:01. A gente volta no Arena às 4 da tarde. Até lá! Repórter CBN. Oferecimento Spaga Bar e Restaurante, a choperia do Grupo Faca.